do futebol e, Diogo, vamos explicar como é que o Benfica também utiliza estas fake news para tentar, digamos assim, mascarar a realidade ou pelo menos passar cá para fora uma realidade alternativa, se quisermos assim chamar, fazendo circular estas fake news sobretudo nas redes sociais e na blogosfera, se quisermos. Não é? Como é que isso é feito por parte do Benfica? Vamos lá desmontar isso hoje. Deixa-me só contextualizar muito rapidamente, antes de explicar em concreto como é que é feito pelo Benfica. Este é, como tu disseste, um assunto que está na ordem do dia. É um assunto que desde 2016 tem vindo a ser muito discutido no âmbito da política e da comunicação à escala internacional, porque o que se tem detectado é que pelo menos nestes dois ou três últimos anos surgiu este fenómeno da partilha em massa de notícias que são falsas, com o objetivo de enganar eleitores, a sociedade em geral, adeptos de clubes, seja o que for. São criadas notícias que não são verdadeiras, isso claro que não é novo, notícias falsas sempre existiram, mas o que é novo são estes mecanismos de partilha massiva através das redes sociais, de propagação a uma escala larguíssima, tendo em conta públicos-alvo muito bem definidos, com o objetivo concreto de condicionar, de criar uma percepção errada da realidade. Aliás, o Diário de Notícias, nas duas últimas edições do domingo, tem publicado trabalhos sobre isso, e no site do Diário de Notícias tem um artigo dos últimos dias do jornalista Paulo Pena, muito interessante sobre as fake news. Porque as fake news minam completamente a nossa sociedade, porque têm como efeito que tudo aquilo que nós discutimos e as decisões que nós tomamos, por exemplo, enquanto eleitores, são condicionadas por factos que são falsos. Porque há uma distinção que nós temos de fazer sempre muito bem, que é uma coisa são as opiniões, as nossas opiniões e as nossas posições, outra coisa são os factos. É um facto que o Porto ganhou 4-1 ao Lokomotiv de Moscou. Depois cada um tem a opinião, se jogou bem, se jogou mal, se foi justo, se foi injusto, tudo bem. Mas nós temos de estar de acordo, ninguém contesta este facto. O problema das fake news é que colocam factos falsos a circular, que as pessoas tomam como verdadeiras e depois discutem e tomam decisões a partir dessas bases erradas. E o Benfica faz isso. O Benfica faz isso. O Benfica tem mecanismos para colocar a circular notícias falsas e para criar percepções erradas da realidade. Nós temos, por exemplo, aqui um caso, e depois tem circuitos, tem páginas nas redes sociais que se encarregam disso, que interagem entre si para criar o tal boom para espalhar isso. Eu tinha aqui um exemplo. Há duas páginas que eu gostaria de destacar, que são a do Hugo Gil e a do Mais Frutabol, que é uma página uma página no Facebook e um site. E temos aqui um exemplo concreto que me parece interessante. No dia 6 de novembro, por isso esta semana, o Mais Frutabol, essa página publica umas fotografias de Alexandre Pinto da Costa, empresário de futebol, filho do presidente Pinto da Costa, num hotel em Braga, onde se vê com figuras do futebol, da equipa de Vitória de Setúbal, que é uma coisa perfeitamente normal, sendo ele empresário de futebol, não estava escondido. O Mais Futebol publica isso às 19h50, aliás, às 10h50, como estamos a ver. Poucos minutos depois, às 11h39, essa informação é partilhada por, imaginem lá, César Boaventura, a dizer que vai revelar, que se vai saber brevemente o que é que se discutiu ali, não sei o quê, mas ele não diz nada. E passado umas horas, às 2h01, isto é partilhado, exatamente o mesmo conteúdo é partilhado por Hugo Gil, mas não citando o Mais Frutabol, mas citando o César Boaventura. Ou seja, o ponto de partida é César Boaventura, o título é Revela Teor. Mas depois o que é que o César Boaventura revela teor? Não revela, e ele só diz, vai-se saber mais brevemente. Por isso isto é um exemplo clássico de uma fake news, logo aquele título do César Boaventura revela, porque o César Boaventura não revela nada. Nenhuma, mas o que é curioso neste triângulo? É que eu quase que aposto tudo o que puder apostar, que o Mais Frutabol e o Hugo Gil são exatamente
a mesma coisa. E por isso, o Hugo Gil cita o César Boaventura para citar uma coisa que ele próprio criou e publicou no Mais Frutabol, que é no fundo a página que ele usa para divulgar as coisas que são potencialmente mais polémicas, mais problemáticas, que lhe podem causar problemas judiciais. É uma página anónima, por isso ele mete-as lá e depois alguém partilha ou ele próprio vai lá buscar e diz-se por aí, está nas redes, e quando no fundo foi ele que meteu. E temos alguns exemplos concretos que julgo que se todos seguirem vão conseguir perceber porque é que eu tenho esta convicção de que o Hugo Gil é o Mais Frutabol e o Mais Frutabol é o Hugo Gil. Tínhamos umas imagens de 29 de outubro em que o Mais Frutabol, ao meio-dia e 33, a propósito de um dos últimos jogos do Porto no Dragão, publica uma coisa: ex-árbitros arrasam lance polémico no Dragão. Pouco depois, às 2h18, o Hugo Gil publica na página dele praticamente a mesma coisa: ex-árbitros condenam lance em fora de jogo. Bem, pode ser uma coincidência, neste caso, uma partilha de conteúdos. Os conteúdos são os mesmos. No mesmo dia, 29 de outubro, às 11h05, o Mais Frutabol diz, a propósito daquela gravação do Rui Vitória, aliás, do Luís Filipe Vieira com César Boaventura, a tentarem despachar o Rui Vitória. Mais Frutabol, cartilheiros do Futebol Clube do Porto usam escutas ilegais, cartilheiros do Futebol Clube do Porto tentam despedir Rui Vitória. O Hugo Gil, pouco depois, 45 minutos depois, partilha uma coisa de teor semelhante em que também fala dos cartilheiros do Futebol Clube do Porto e das escutas ilegais. Aqui temos uma coincidência, não é só de conteúdo, é de linguagem. E quem se der ao trabalho, eu sei que não é uma tarefa muito agradável, nem estimulante intelectualmente, mas eu prestei-me a isso, de ler as duas páginas vai ver que a linguagem é a mesma. Cartilheiros do Futebol Clube do Porto é uma expressão que aparece frequentemente no Hugo Gil e no Mais Frutabol, e escuta ilegal foi uma coisa que apareceu logo no Mais Frutabol e no Hugo Gil. No Hugo Gil. Sim. Porque é uma coisa, nem sequer é uma coisa óbvia, porque toda a gente percebeu logo que aquilo não se trata nada de uma escuta ilegal, trata-se de uma gravação, como é evidente, porque nas escutas, quem já ouviu alguma escuta percebe que ouve-se sensivelmente da mesma forma o som dos dois intervenientes, e ali ouve-se um através de um sistema de alta voz e o outro ouve-se de uma forma muito limpa. Por isso, vemos semelhança de conteúdos, semelhança de linguagem. Outra coisa curiosa é a primeira publicação da página Mais Frutabol, a 22 de agosto de 2017. Estamos a ver. Curiosamente é o quê? Uma partilha do site do Hugo Gil. Mais uma coincidência, mas podem dizer bem, é uma partilha. Uma partilha é uma, isso não dá para tirar uma tese. Pois, mas as primeiras 28 publicações da página Mais Frutabol, dessas primeiras 28, 27 foram partilhas da página do Hugo Gil. Por isso, o Mais Frutabol começou por ser uma coisa que servia apenas para partilhar o que diz o Hugo Gil. Por isso, quem se der ao trabalho de ver um pouco isto, que foi o que eu fiz, o que conclui é muito simples. O Mais Frutabol tem os mesmos interesses que o Hugo Gil. Persegue os mesmos objetivos que o Hugo Gil. Pensa como o Hugo Gil. Escreve como o Hugo Gil. E quem ver um bocado o Hugo Gil encontra, pelo estilo de escrita, pelo tipo de erros que dá, pela forma como constrói as frases, consegue identificar essas. Por isso, pensa como o Hugo Gil, escreve como o Hugo Gil, tem os interesses do Hugo Gil, partilha os conteúdos do Hugo Gil, o Hugo Gil partilha aquilo. Qual é a conclusão? É o Hugo Gil. É uma conclusão com elevado grau de certeza. E agora é o Hugo Gil. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é o Benfica, porque o Hugo Gil trabalha para o Benfica e nós tivemos essa confirmação muito recentemente. Foi o Hugo Gil que foi inquirido no âmbito do processo, não foi no Etoupeira, foi numa queixa que o Bernardino lhe moveu, e em que explicou que trabalha para uma empresa que pertence a Luís Bernardo, tem a profissão de analista desportivo nessa empresa que pertence a Luís Bernardo, que é o diretor de comunicação do Benfica. Por isso, o Hugo Gil e o Mais Frutabol estão
ao serviço do Benfica e há demasiadas provas disso. E mais uma prova de que o que eles fazem é partilhar fake news, é uma também bem recente, com o título Cashball, Futebol Clube do Porto revela que tem 8 jogos seus sob suspeita. E isto é um exemplo clássico de uma fake news. Porque o que é que se passou? Um dirigente do Futebol Clube do Porto revelou que há 8 jogos que estão sob investigação. Pois revelou, é verdade, estão sob investigação porque o Futebol Clube do Porto foi prejudicado nesses jogos e há suspeitas de que tenha sido prejudicado porque os árbitros foram corrompidos. Os árbitros, nesse caso, a suspeita é que tenha sido o Sporting a fazer isso. Mas, por exemplo, um dos jogos é contra o Benfica. O Futebol Clube do Porto, segundo as autoridades suspeitam, perdeu com o Benfica na Luz em handball no final dessa época, 2016-17, e perdeu o título por causa disso, porque houve corrupção que prejudicou o Futebol Clube do Porto. E estes senhores das fake news, porque isto é que são fake news, o que é que querem? Eles estão a dizer que eles é que estão sob suspeita, têm 8 jogos sob suspeita. Por isso, isto é o Benfica da atualidade, é o Benfica de Luís Filipe Vieira, é o Benfica de Luís Bernardo, é o Benfica de Pedro Guerra, uma figura muito importante na comunicação do Benfica, é o Benfica de José Marinho, é o Benfica de Hugo Gil e de César Boaventura e de mais Frutabola. É o Benfica que recorre aos mesmos métodos a que recorreu o Trump, a que recorreu o Bolsonaro, a que recorre a extrema-direita um pouco por toda a Europa, que é a publicação de fake news e a pôr a circular estas notícias para alterar a percepção da realidade. Qual é a tua